E Fabrício, aí, boa noite. vocês gostam mesmo de ouvir bobagem, hein? É isso, é isso. Eu estava explicando antes de você entrar aqui na live que eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente é privilegiado pela natureza, um dia lindo como o de hoje, pela possibilidade de fazer esporte ao ar livre. Ímpar no mundo, a gente pode fazer esporte ao ar livre no inverno, no verão, não importa, a gente tem montanha, tem praia, tem mar, enfim, somos privilegiados. E somos mais privilegiados agora por ter tido a sorte de você montar o Laboratório de Performance Humana, o LPH, no Rio de Janeiro. E isso Pô, atende a todos os esportistas, é uma peça fundamental no nosso treinamento, no nosso adequação fisiológica do tipo de exercício ao que o nosso corpo suporta, que a gente fazia um pouco no escuro. Então, para quem não conhece, boa noite. Esse é o Dr. Fabrício Braga, fundador, diretor, mentor do Laboratório de Performance Humana. Obrigado, Fabrício, por estar com a gente aqui. é um prazer e confesso que ser comparado às benesses naturais na qual a cidade do Rio de Janeiro recebeu no seu processo de criação é uma honra assim sem precedentes. Meu Deus do céu, estou emocionado, Marcelo, sobretudo vindo de uma pessoa que está acostumada com coisa boa igual você. Puxa Então, vida. eu acho que para você aproveitar as coisas boas do Rio, é importante que você saiba como você está. Exato. Porque as pessoas fazem exercícios inadequados, as pessoas fazem, enfim, as coisas, os erros mais simples na sua visão e que Exato. somos ali praticantes, às vezes não estamos reconhecendo que estamos fazendo mal ao corpo e nos machucando e impedindo a longevidade dos nossos exercícios. Não, em alguns lugares da cidade do Rio de Janeiro, até que são muito frequentados por esportistas, são muito pouco conhecidos pela própria população. Você perguntar aos cariocas, quantos conhecem a vista chinesa? Um montão de gente nunca sequer botou o pé lá. É verdade, é Então, verdade. assim, isso é porque um acesso, não tem ninguém passa por ali, exceto quando a barra está engarrafada, ninguém passa por ali para ir para lugar nenhum. Claro, O acesso de carro é difícil, é ou claro, seja, o acesso comum é correndo e pedalando. Então, assim, quem é se verdade. priva desse tipo de coisa acaba pegando, se privando junto de conhecer, para minha opinião, a paisagem, a vista mais fantástica da cidade do Rio de Janeiro, que é a vista da Mesa do Imperador e da vista chinesa. Então, assim, Você, você tocou num ponto interessante. E eu fiz uma pesquisa sobre isso, porque eu tive curiosidade de levar. Eu tenho um filho pequeno ainda de 10 anos, 11 anos, de levar ele um dia de carro, quando estava aberto, e passei pela vista chinesa, fui até lá a estrada das Paineiras, porque ele escuta a gente falar e não entendia por que a gente é tão apaixonado por aqueles locais. Então, fiz questão de mostrar não, Benécia. ele olhar A e Floresta da Tijuca é um privilégio, é um privilégio, assim, em qualquer cidade do mundo a gente pagaria para subir ali. não Aquilo tem. seria fechado, restrito a sócios, a sócios associados. Obviamente que a cidade inteira pagaria e tudo. E, sim, aquilo ali é um lugar que tem que ser muito bem guardado, muito bem Mas cuidado, que é um é, dos patrimônios naturais mais maravilhosos da cidade do Rio de Janeiro. verdade, mas você sabe que junto com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, a Vista Chinesa recebia 15 mil visitantes mês. É Então, pouquíssimo. Assim, é, é muito mas pouco. os turistas estrangeiros. Então, é Para o um Rio de marco Janeiro é muito bom, muito, mas você vê assim, provavelmente o Belvedere de Viena, que não chega aos pés da vista chinesa, deve receber isso aí por dia. por dia. É. Mas, Fabrício, então é um prazer ter você aqui. A gente queria falar um pouco de exercício. E eu acho que uma das coisas que deixa, e agora na quarentena isso foi muito importante, é que todos nós temos que nos exercitar na quarentena. A pessoa não pode ficar em quarentena comendo e bebendo e sair da quarentena obeso, mórbido, sem conseguir andar. Mas eu queria começar primeiro por uma parte que é difícil, porque quando a gente está no nosso dia a dia, nossos filhos vão à escolinha de vôlei,
Meus filhos frequentam a escolinha de vôlei do Bernardinho, exemplar. Eles vão na aula de natação, na aula de futebol, fazem várias atividades esportivas, né? E agora não estão fazendo. E eu procuro, então, dentro de casa, para ele fazer um ritmo dentro de uma mini academia. Eu queria saber de você, em termos, falando de criança, quando é que eu devia começar exercício físico? Que tipo de exercício físico é adequado? E até adolescente, digamos que até os 12, 13 anos, em termos assim, de alta performance, o que a gente pode fazer para a criança que não vá prejudicá-lo? Bom, eu tenho a sorte de contar do meu lado aqui com pessoas mais competentes do que eu na maior parte das áreas do conhecimento da medicina do exercício. Uma delas é na pediatria do esporte, onde a gente tem aqui o Dr. Marcelo Rittipati, com o qual eu aprendo diariamente no que diz respeito à prática de exercícios em crianças e adolescentes. Marcelo é um pediatra do Aham, esporte exímio, né, e que aham. tem, por exemplo, no seu currículo, uma tese extremamente desafiadora, que é musculação, treinamento de força estruturado, musculação em aparelhos para criança de 8 anos de idade, que foi desenvolvido dentro da favela da Maré. Só para você ter uma Só para ideia te de como é que interromper um foi. minuto, eu entendi que a musculação com peso para criança fosse uma contraindicação. Então, pelo que eu estou vendo, não. Em absoluto, na verdade, tem alguns mitos relacionados a algumas coisas que você colocou aí, criança e grávida, tem um montão de mitos. O exercício de força para criança e musculação, ele supervisionado, porque a grande questão do exercício de força para criança é a execução do movimento. Então, sob supervisão, para você ter uma ideia, tem inúmeros trabalhos mostrando que a taxa de lesão musculoesquelética é menor do que a dos adultos, inclusive. A criança tem que fazer treinamento, não tem hormônio ainda para ter hipertrofia muscular. Então, o exercício de força na criança é o desenvolvimento de massa óssea. Se vai fazer com o peso do corpo, se vai fazer na musculação, não faz a menor diferença. Às vezes você consegue controlar até melhor a carga e evitar o risco de lesão quando você faz um aparelho de musculação do que a criança fazendo com o peso do corpo. Então, assim, Você isso é um sabe que mito desde que ela tenha um exercício supervisionado com a é, execução do movimento. A grande questão é que quando você bota treinamento de força para criança, você tira uma coisa que é extremamente importante no exercício da criança, que é o componente lúdico. Entendeu? Então, assim, treinar na musculação, a gente faz, a maior parte das pessoas faz por obrigação. Botar uma criança para fazer isso é Boring, difícil por conta disso. Mas se ela se adaptar e quiser e tiver supervisão, nenhum problema, zero de problema. Isso é um mito, um eu dos vejo, inúmeros mitos criados em torno do exercício físico. o que eu vejo dentro das minhas limitações de conhecimento, eu supervisiono um exercício de musculação e abdominais, flexão de braço, e tentando usando o próprio peso do meu filho de 11 anos, é que muitas vezes o posicionamento dele é errado. Eu fico mais ali corrigindo o posicionamento dele. A coluna não está boa, seu braço está indo um para o lado, um para o outro. Então, essa coordenação da criança, ele meio que não presta atenção, mas se você insistir, acaba dando certo. E o componente lúdico, o que eu faço é tentar colocar uma música, um visual da lagoa, ou uma televisão ligada, tal, para distrair, mas não pode distrair demais também, senão Oi. perde a atenção da criança. E aí, se perde a atenção, ele Lógico. foge muito Então, rápido, né? tem várias maneiras de fazer isso, não precisa ter um exercício estruturado desse jeito, pode ser feito pular caixote, um montão de coisas assim que podem estimular aí, esse componente lúdico e o interesse das crianças, sobretudo nas meninas, que à medida, inclusive, que entram no adolescente, perdem muito o interesse pelo exercício físico. Então E qual é muito seria importante que isso seja feito desse jeito. tempo e frequência de exercício apropriado para uma criança? Em geral, claro, Recomendação da Academia Americana de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria, 1 hora de atividade por dia. mas a Bem mais atividade do que dos adultos. é levar o cachorro Atividade na rua. aeróbica, atividade aeróbica. Não é levar o cachorro na rua para passear. Dog walking considerado um esporte, inclusive. Dependendo do cachorro, se for um labrador, é um exercício muito mais intenso do que se for um shih tzu. Mas durante a... Pegou aí ou você que está sumindo aí? Então é uma hora Não, de não, atividade subiu. física. Apesar de eu colocar
eu modo no modo avião para não entrar. O meu entrou também uma ligação aqui. Mas enfim. Mas você diz o seguinte, então a academia americana... Uma hora por dia. Uma hora por dia. Exercício Atividade físico. moderada. Moderada, pelo menos. Não precisa ser vigorosa e absoluta, mas moderada é o suficiente. Muita gente aqui que é mãe, que não conhece exatamente. O que é moderado para uma criança? Exercício moderado é aquele no qual, para criança ou para adulto, você consegue falar em torno de 30 palavras enquanto se pratica. Se você consegue, no máximo, balbuciar algumas palavras, você entrou no domínio de alta intensidade. Então, o exercício moderado é aquele que eu falo desse jeito assim. E aí eu vou falar 30 palavras, depois vou ter que parar para respirar. Exercício intenso que eu... E aí, obviamente, que eu vou durar muito, muito menos tempo. O exercício intenso é o exercício que a gente faz de forma intervalada, porque eu não consigo sustentar muito tempo, então eu tenho que parar. Entendi. Então, assim, esse controle de carga não precisa ser muito rigoroso para a criança. Se a criança fizer uma atividade durar 1 hora todo dia, maravilha. Uma coisa que é muito preocupante é controlar. O Marcelo fala muito isso. Um pouco de abdominal, um pouco de flexão de braço e usar o próprio corpo para subir e descer escada. Mas que faça exercício, tem que sair suado, cansado. Senão... Não tenha dúvida disso. E a escola agora está mais difícil por isso, mas a educação física na escola é algo que é muito importante e, obviamente, que é uma coisa que a gente precisa cobrar das escolas, que isso seja feito de forma mais... Tá difícil de achar uma palavra assim, mas enfim, de uma forma melhor. Eu acho que está muito diversão e pouco exercício sério. Eu acho que a criança tem que ser conscientizada de que está fazendo exercício e que é importante. Isso, e usando elementos assim, tentando trazer o exercício para o domínio da criança, para o tempo, para o momento dela. Né? Então, assim, não tentar pegar o exercício de adulto e botar a criança para fazer. Se der certo, como você já me disse, está dando certo no seu filho, embora eventualmente haja uma distração ou outra, maravilha! Tem criança que quer treinar, mas que outros vão precisar que aquilo seja ali disfarçado de alguma outra coisa, de uma brincadeira, para efetivamente fazer exercício. E que se façam. O mais importante é que a gente crie adultos ativos. Isso é uma coisa muito importante. E está muito correlacionado, Marcelo, a atividade física na infância com a atividade física na vida adulta. E desenvolvimento de obesidade na vida adulta para os que não têm atividade física na infância. Olha só, como a gente faz a interação, a Tatiana Assá pergunta se tem alguma dica de exercício dentro de casa. Você já falou alguma... Meu pai agora é um frequentador do Instagram, acabou de entrar ali, fez um joinha ali. Ô, velho, tudo bem? Tô com saudade. A minha mãe também está aqui vendo a gente, hein? Olha aí. Toda vez que eu lembro que você me fala da sua mãe, eu lembro, você sabe de quem, né? Do nosso querido doutor Aderbal, que fez aquela homenagem a ela no dia do seu aniversário de 40 anos. Já faz tempo, mas eu nunca esqueci. Mas você não pode revelar aqui, porque ele falou num Não pode. Nesse horário não pode. Não. Depois das 23. Mas vamos lá. Ok. Exercício dentro de casa. Dá uma dica para a Tatiana Sá. Exercício dentro de casa? Ela falou, me dá uma dica. O que eu faço dentro da minha casa? Mora num apartamento. Exercícios com peso do corpo. Hoje tem muitos educadores físicos que disponibilizaram materiais excepcionais na internet para orientar pessoas a fazer atividade física em casa. Exercícios de força utilizando o peso do corpo. São os melhores, né? Sentar, isometria de abdômen, um montão de coisa que pode se fazer de ser feita em casa. Várias coisas. É o que eu faço aqui. Manda fazer Pula corda, e Amandinha, me ajuda, Amanda. Pula corda. Amanda é nossa educadora física excepcional, trabalha comigo desde o primeiro dia do laboratório de performance online e tem treinado muitas pessoas em casa. E funciona mesmo. Eu tenho escutado de algumas pessoas que as academias não me escutem, que gostaram tanto dos exercícios à distância, em casa, que estão na dúvida se vão voltar para a academia. Tá certo, sim. Olha só, tem uma outra pergunta aqui da Micaela. Quais os mitos de exercício para as grávidas? Ela pergunta, não sei por quê, talvez porque esteja com 3, 4 meses de gravidez. Mas o que pode e o que não pode? Primeiro mito. Bom, enfim, é muito importante que isso esteja alinhado com o seu obstetra, porque existe um risco individual que pode mudar a recomendação populacional. Mas o maior mito é de que a atividade física no primeiro trimestre da gravidez aumenta o risco de abortamento. Isso não é verdade.
Não é Não, verdade, em a absoluto. orientação, primeiro é o seguinte, se o seu obstetra diz que tá Que está ok, ok, maravilha. procurar um Não, indicador não, físico. não aumenta o risco, não aumenta o risco de perda fetal. E eu Em acho, geral, os obstetras têm um pouco de receio nesse começo, mas esse receio assim, não teve respaldo nos estudos, nos grandes estudos de literatura, não mostrou. Tem um estudo dinamarquês aí, que é o maior de todos, inclusive, que mostra que isso não acontece. Isso tudo veio por conta de um estudo chinês que mostrava abortamento, mas tem uma série de críticas e os estudos maiores depois, na sequência, mostraram que isso não acontece. Então, assim, não há nenhuma restrição. Existem, obviamente, algumas coisas que a grávida não deve fazer, mas exercícios grávidas que têm alguma coisa, perda sanguínea, coisas desse tipo, um claro, histórico de perda fetal, não, mas e essas, assim, obviamente, vão ter que se respeitar mais. Mas, fundamental, em geral, isso não. De uma forma, são grávidas saudáveis, sobretudo as primíparas, não vão ter nenhum tipo de problema fazer exercício em qualquer momento da gravidez. Em mas qualquer você momento. falou A gente muito tem bem, alguns exemplos assim de históricos na literatura. Fabrício, É, um minuto. Eu hum, acho que você falou muito bem. Eu acho que o principal, antes de começar, é consultar o seu obstetra. Então, se você não não tem tenho dúvida disso. risco, você tem uma gravidez normal, está tudo bem, não há nenhum risco de nenhuma idade. Eu acho que, como você falou, nós temos até no Brasil ícones. Eu acho que o primeiro ícone que me vem à cabeça foi a Isabel do vôlei, que jogava. Não tenho dúvida disso. Depois eu tive pessoas conhecidas que montavam cavalo comigo na época, que saltavam grávidas. Então, tem vários exemplos. O exemplo mais contundente, Marcelo, é uma que virou um paper, um artigo do Journal of Applied Physiology, que é o maior índice de revista do tema de fisiologia do mundo, né? É a New England da fisiologia do exercício. Virou um paper, um relato de caso de uma mulher que correu a maratona de Chicago com 38 semanas de gestação. Ué, pré-parto, dali foi para o hospital. Teve o neném 8 horas depois. E aí é exatamente isso, né? O artigo analisa. Isso é um absurdo do ponto de vista médico. E, obviamente, botaram um fisiologista do mundo todo para opinar e não há nenhum, nem inclusive do ponto de emergência, quem correu já a maratona de Chicago. Se você cair na maratona de Chicago, o atendimento médico chega. Eu conheço o diretor médico da maratona, para mim, o melhor do mundo. Inclusive, ele tem cardiomiopatia hipertrófica. É um dos caras espetacular, médico do esporte. Já tive a oportunidade de trocar experiência com ele algumas vezes. Então, assim, o atendimento médico chega imediatamente. Então, uma grávida que entra em trabalho de parto em casa, ela talvez demore mais tempo para ser socorro médico, ela chamar uma ambulância, do que uma pessoa que está correndo a maratona. Então, é talvez um absurdo muito maior pedir para uma grávida ficar sentada no sofá a gravidez inteira, engordando e Quer dizer, se perdendo ela tá saúde. bem, ela pode fazer spinning, ela pode fazer uma corrida na rua, ela pode Pode. vôlei na praia, pode... Assim, se ela estiver habituada, sobretudo se ela estiver habituada a fazer isso antes da gestação. A gente tem a Cristiane Helmut também, que é uma referência minha de exercício em gestação, tem um relato, uma foto na aula dela, Cris, vou aqui fazer o crédito, que é fundamental. Na natureza, todas as fêmeas grávidas fazem atividade física intensa. Uma leoa grávida caça. Bom, mas aí eu vou te dar um exemplo melhor. E você, que é um grande entendedor de animais selvagens, pode falar disso melhor do que eu. A chita, que é o guepardo, ela, quando engravida, e ela é o animal mais veloz, ela pode chegar a 120 km por hora, porém, por um período muito curto. Ela tem que destinar aquela presa, escolheu, ela tem 2 minutos no máximo, porque depois a frequência cardíaca dela vai a 250. E ela É, tem que... Quando ela está grávida, ela tem um músculo dentro do corpo que bota o útero dentro da caixa torácica, olha só. de forma que não sacode, ele fica protegido ali e vai junto daquele enorme passada que ela dá. Então, E assim, a gente não mesmo tem porquê. grávida, a chita caça. Não temos porquê. Inclusive, os primatas eles também se mantêm ativos durante toda a gravidez. Então, a gente não tem respaldo na natureza para ter uma recomendação de sedentarismo para nenhuma grávida. Seja ela uma fêmea humana ou uma fêmea gorila. Não faz sentido isso. Em resumo, as nossas gatas grávidas podem fazer exercício.
Não tenho a menor dúvida disso. Agora, me diz uma coisa aqui. Tem uma pergunta aqui. Tatiana pergunta a você. Eu vi o desafio LPH. Fiquei com medo de fazer e não levantar mais. Eu não vi esse desafio. O que é isso? É improvável, é um desafio de mobilidade do quadril Ah, que é bem interessante. Tem lá nos stories do LPH, as pessoas estão fazendo e óbvio que tem que treinar um bocado para fazer. E é uma mobilidade muito importante para a saúde e para a performance, que a gente dá muito pouco cuidado. O Gabriel tem feito um trabalho de core importante aí com alguns atletas da gente e colocou esse desafio lá. E foi bem interessante. Dá uma olhada lá. Você é um cara com muita flexibilidade, foi atleta de nado de salto ornamental, dificilmente vai ter dificuldade de fazer aquilo. Bom, Mas olha, você está me animando. Sabe, meu projeto agora é fazer um triatlo. Será que eu consigo? Mini não triatlo? tenho a menor dúvida disso, eu já te disse isso hoje, já te falei outras vezes, você, com tua qualidade de natação, com a qualidade do pedal que você tem, você completar a meia maratona sem andar, você classifica para o Mundial de 70,3, assino Opa, qualquer papel aí. opa, Eu tô boto dentro. minha, como eu escutei isso uma vez, coloco a minha reputação em cima dessa premissa. Bom, tem uma condição. Se você me acompanhar como médico. Eu vou sem problema nenhum, até porque você não precisa, mas eu vou. Dificilmente de bicicletinha do lado ali, porque não vou conseguir me classificar. Mas estarei lá contigo. Fabrício, olha aqui. Agora, eu tenho vários amigos e clientes. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um cirurgião que trabalha comigo e que já fez 4 triatlons, pelo menos. Fez Lanzarote, inclusive. Você o conhece bem, nosso amigo. E ele fazia isso tudo, não sabia, antes de fazer, eu queria aqui ressaltar a importância de uma prova de esforço, de uma prova científica, fisiológica da resposta do seu organismo. Ele não sabia que fazia uma arritmia cardíaca quando fazia esforço. E aí ele foi fazer um teste no LPH, no laboratório, com vocês, e viu que ele, de determinada frequência, fazia uma arritmia. E explica isso, por que o coração só depois de uma tarde, de uma tal frequência, faz arritmia? Como é que... A arritmia no atleta é um assunto bem polêmico, Marcelo. Inclusive, essa semana saiu uma diretriz nova da Sociedade Europeia justamente avaliando isso, a arritmia durante o exercício, quando a gente deve se preocupar ou não. Passa longe de ser alguma coisa incomum. Eu vejo muito, tenho inúmeros atletas aqui com arritmias diversas. A grande questão é, diante de uma arritmia, e aí eu vou usar mais uma vez, eu tive sorte de conviver com boas pessoas ao longo da minha vida, então aprendi com elas. Arritmia, frase do professor Ivan Maia, infelizmente falecido semana passada. A arritmia se trata quando ela é ameaçadora da vida. E sabe que é meu querido amigo e eu o operei de aneurisma da aorta 2 vezes. Pois é, enfim. Então, uma perda gigantesca aí para a cardiologia do Brasil. Assim, foi quem me ensinou a fazer diagnóstico de arritmia lá nos anos 90. Grande Então, amigo. assim, a arritmia a gente trata quando ela é sintomática ou ameaçadora da vida. Nos atletas, a maior parte dos casos são arritmias que podem eventualmente ameaçar a vida que eles não sentem, né? Mas muitas das arritmias que a gente vê, a maior parte das arritmias que a gente vê no teste de esforço, são completamente benignas, não ameaçam a vida de ninguém. Esse caso específico era uma arritmia que preocupou a gente no começo, sobretudo que ela tinha um substrato anatômico lá. O que significa isso? Quando você tem uma alteração na estrutura do coração que gera arritmia. Mas mas isso de longe é uma maneira de desqualificar o indivíduo para o esporte. Então, ao longo do tempo, isso foi acompanhado e a gente depois viu que era uma coisa que a gente talvez não precisasse se preocupar tanto, e ele continua hoje tentando. O sonho dele é ganhar de mim no triatlo. Difícil. Difícil. Não, hoje é impossível ganhar. Eu chegar pelo menos, se eu não consigo chegar meia hora antes dele. Agora, Depois dele, mas eu já ganhei dele algumas vezes, é verdade. Outro exemplo bom, e aí o indivíduo, esse colega meu, toma beta-bloqueador. É um remédio que, de certa forma, para as pessoas que não sabem, ele freia
o batimento cardíaco, diminui o batimento cardíaco. Como é que isso funciona exatamente para reverter essa arritmia? A maior parte das arritmias que tratam. Olha aí, falando de leão, ó, apareceu um representante da espécie. Bom, o beta-bloqueador ele é um medicamento utilizado como antiarrítmico em alguns casos para arritmias que estão relacionadas ao aumento de adrenalina, a arritmia do exercício. Ele é um medicamento muito eficaz para isso. Então é sempre a primeira droga de escolha para a gente fazer com cuidado que alguns atletas não podem, alguns esportes não podem dar porque é doping. Então, para o atleta não profissional é a droga de escolha. Para o atleta profissional ele não pode. Falha a resposta cardiológica ao exercício, por quê? Não, para os atletas de endurance, de corrida, ele nem ele pode até piorar um pouco a performance. O beta-bloqueador é doping em situações em esportes onde a frequência cardíaca atrapalha a precisão. Arco e flecha, claro. tiro. Desculpa. Se tiver alguém do tiro com arco aí, me perdoe que o esporte com o nome correto é tiro com arco e tiro desportivo. São esportes onde abaixar a frequência cardíaca melhora a performance. Nos outros não, nos outros você pode usar. Mas acontece que eventualmente pode piorar um pouquinho a performance, porque a elevação da frequência cardíaca, em geral, é uma das maneiras de se atingir um débito cardíaco alto e manter a performance mais tempo. Agora, me diz outra situação. A pessoa como eu tenho, por exemplo, uma cliente que o marido dela foi campeão olímpico de vôlei de praia e se descobre uma pequena lesão coronária. O indivíduo toma, então, seu antiagregante plaquetário totalmente. Isso é uma contraindicação à prática de esporte, algum risco? Que frequência ele deve, por exemplo, fazer seu teste para ver se... Bom, se ele não tiver isquemia, nenhum problema. Se ele tiver nenhuma evidência de isquemia... Sintomática ou assintomática? Isquemia nunca ser. Sintomática a gente vai saber, né? Durante a prática. Se não tiver isquemia silenciosa, nenhum problema. Pode ir a qualquer frequência cardíaca sem problema. A questão é... eu vou saber se ele tem isquemia silenciosa? Tem várias maneiras. Em geral, primeiro associado ao exercício, exames de perfusão, e o teste de esforço, o ideal, o teste cardiopulmonar, a cintilografia miocárdica, que são os exames que vão avaliar a isquemia. Não tem isquemia. Não me briga comigo, tem esse lance de esforço. Eu gosto muito dos exames que fazem um esforço de verdade, né? Então, e se for um atleta, assim, por exemplo, o mais interessante é que você faça, isso é uma grande questão, assim, em geral, muitas vezes você faz nessas pessoas um teste que é interrompido numa frequência muito abaixo do que aquela pessoa chega no exercício. Porque, em geral, as clínicas que não estão habituadas a fazer a avaliação de atleta interrompem antes. Então, é muito importante que essa investigação seja feita levando o indivíduo à exaustão e injetando, por exemplo, no caso de uma cintilografia, o radiotraçador em frequências perto da exaustão. A gente já fez aqui algumas vezes o teste cardiopulmonar combinado com a cintilografia. É fantástico isso, porque em geral eu vejo o indivíduo passar do segundo limiar ventilatório, ou seja, entrar no domínio da alta intensidade, aí a gente injeta a substância e aí faz uma cintilografia espetacular. Já fizemos alguns ciclistas aqui. Olha aqui, tem uma pergunta do Chico Brito. Ele diz o seguinte: para o grupo acima de 60 anos não sedentário, qual o cuidado para não superar o limite? Bom, primeiro saber se existe um limite, Chico. Chico é meu endoscopista e irmão querido. Saber se existe um limite, algum lugar, uma intensidade de exercício onde a saúde, porventura, seja ameaçada. Em pessoas sem isquemia miocárdica, sem arritmia associada ao exercício, e com um treinamento de força concorrente, porque isso também é um risco à saúde, né? Um treinamento de força concorrente ao treinamento aeróbico, eu não vejo nenhum problema. Pode não se preocupar com o limite, entendeu? Não tem isquemia, não tem arritmia, e faço um treinamento de força que não vai fazer com que eu me lesione atingindo altas intensidades de exercício, onde o risco de lesão é maior, não vejo problema nenhum em você fazer qualquer exercício em qualquer intensidade. Agora, vamos aqui a um outro assunto. Tem uma palavra
como é que você traduziria o cardiopulmonar fitness? Como é que você... Capacidade aeróbica. Capacidade. Aptidão cardiorrespiratória seria a Muito melhor bem. E definição. onde é que isto está misturado com o VO2 máximo? Explica um pouquinho para as pessoas o que é a sua capacidade aeróbica, como é que eu posso medir isso? E se eu melhorar isto, o que eu estou ganhando na vida? O exercício para ser executado, quer seja levantar de uma cadeira, quer seja correr uma maratona, ele precisa consumir energia. A energia vem da comida que a gente come. Então, eu preciso pegar aquele carboidrato, aquele lipídio que eu comi e transformá-lo em energia. A forma energética, a moeda energética do nosso corpo é o ATP. Então, como é que eu pego aquele carboidrato e transformo em ATP? Então, eu preciso queimar aquele carboidrato. Então, o processo de queima carece de oxigênio, pelo menos no nosso mundo. Então, eu pego o carboidrato, queimo ele com oxigênio, transformo ele em gás carbônico e energia. E energia eu vou usar para contração muscular, para a atividade que eu vou fazer. Qualquer atividade vai precisar deste processo. Né? Então, nesse processo existe uma etapa-chave que é o consumo de oxigênio. O VO2 nada mais é do que a capacidade máxima de consumo de oxigênio que está intimamente ligada à minha capacidade de produção de energia. Quanto mais energia eu sou capaz de produzir, significa que eu produzi mais oxigênio. Esse é o que a gente chama de VO2, é o V com uma bolinha em cima, que é o símbolo de fluxo de oxigênio, ou seja, qual o fluxo de oxigênio eu consigo consumir. Por isso ele é medido em mililitros por quilo por minuto. O que significa? Que se o meu VO2 é 40, no pico do exercício, os músculos do meu corpo consomem cada quilo 40 mililitros de oxigênio por minuto. Isso é o VO2. Por isso que, e olha só, quantas funções biológicas estão integradas nesse processo. Exige, a minha capacidade de respirar e botar ar dentro do pulmão. 2, a capacidade do meu pulmão de fazer o oxigênio entrar dentro do sangue. 3, do sangue transportar esse oxigênio até os tecidos, o que exige, obviamente, que o coração o bombeie. 5, do tecido absorver o oxigênio e dentro da célula produzir energia. Então, assim, não existe outra atividade no nosso biológica onde tantas funções estejam integradas. De maneira que o consumo de oxigênio é basicamente um sinônimo de saúde. Corpos que consomem muito oxigênio, em geral, capazes de consumir muito oxigênio, são corpos saudáveis. Saudáveis. E como é que a gente mede isso? Isso é medido através do teste cardiopulmonar do exercício, onde com uma máscara em movimento eu vou medindo a quantidade de oxigênio que eu consumo e, em paralelo, a quantidade de gás carbônico que eu produzo. Então, à medida que o esforço vai aumentando... E como é que você calcula o VO2 de acordo com a idade da pessoa? Para um adulto de 40 anos, 50, adulto de 60, de 70, o que seria o ideal muito bom? O VO2 vai caindo aí 1,25 mililitros por ano a partir de 40 anos. Um pouco mais, um pouco menos, a partir de 35 anos, em média, né? Então, assim, existe uma estimativa que é feita, né, um cálculo, existem várias maneiras de se calcular, e o cálculo mais utilizado foi feito pelo professor Karl Wasserman, também outro falecido há 2 a 3 semanas, que tem um algoritmo onde a gente prediz, baseado no peso, altura, sexo, o quanto é esperado de consumo de oxigênio para aquela pessoa no exercício. E aí, em cima daquele número, você diz se essa pessoa está 100%, 120%, 80%, 40%, 50%, enfim. Quanto mais baixo, maior é o risco de morrer. Para cada 3,5 mililitros por quilo por minuto que eu aumento meu VO2, que é o que a gente chama de MET, que é outra coisa que eu acho que você queria falar, eu diminuo 12% 12 a 14% a minha chance de morrer de qualquer coisa. O metabolic Energy Spend, como é que é o MET? Explica um pouquinho do MET. O MET é o quanto de... Se eu estiver parado, em repouso total, e medir o meu VO2, em média, nos seres humanos, isso varia, óbvio, isso é 3,5 mililitros por quilo por minuto. E aí pegou esse número
e se chamou de MET, que a gente chama de equivalente metabólico. Equivalente metabólico 1. Isso é um equivalente, 3,1 é um equivalente. Então quantas vezes eu aumento esse consumo basal de oxigênio é a intensidade do exercício. Exemplo, caminhar a 6 km por hora são 5 metros. Ou seja, eu aumento 5 vezes a minha metabolismo basal caminhando a 6 km por hora. Se você correr, vai para 12, 15 metros. Um pouco menos, exatamente. Correr 12 km por hora vai dar em torno de 11 metros, 12 metros. Por aí. Você pedalar 30, 40 km por hora, vai chegar nessa faixa. Vai chegar nessa faixa, exatamente. Então, assim, uma medida que a atividade física... Então, essa é uma medida de intensidade do exercício. E aí, quando eu pego o volume, e multiplico pela intensidade, eu tenho uma dose de exercício. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu fizer 30 minutos de exercício 5 vezes por semana, numa atividade física que tenha 5 metros, eu tenho 30 vezes 5 vezes 5, 25 vezes 30 vai dar 750. Então, eu fiz naquela semana 750 metros minuto. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que todo mundo faça pelo menos 600 metros minutos de atividade física por semana. É muito pouco. Dá para fazer, moleza. Moleza. E existe uma relação linear. Existe uma relação linear disso com risco de adoecimento para várias coisas. É uma volta na lagoa, todo dia? Não, você diz o seguinte, 600 metros. Se você caminhar 1 hora por dia, 5 dias por semana, você passa isso mole. Caminhar nessa velocidade, né? 6 km por hora. Passo vivo, como dizia meu avô. Entendi. Explica uma coisa, você sabe dizer. Alguns relógios do Garmin te dão o VO2. Como é que ele mede isso? É um algoritmo de inteligência artificial baseado na frequência cardíaca de um banco de dados gigantesco que a Garmin tem. Chega perto. Em geral, superestima um pouco, mas chega perto. Chega perto, quer dizer, pode ser usado. Bom, mas assim, o VO2 é um dos parâmetros que a gente usa para medir a capacidade aeróbica, né? Tem todos os outros importantes abaixo dele. Por exemplo, em que momento o indivíduo começou a produzir lactato? Em que momento ele começou a hiperventilar? Ou seja, o VO2 máximo é um parâmetro. Todos os outros abaixo dele são muito importantes para a prática de exercício em quem, obviamente, está pensando em performance. Vamos lá. Eu recebi algumas perguntas aqui, offline, dizendo que não entendeu bem. Como é que a gente explicaria o VO2 de novo para as pessoas, tentando falar no linguajar, para uma pessoa leiga? O VO2 é o quanto de oxigênio eu consumo. Como eu consumo oxigênio. Por que um bicho consome oxigênio? Porque ele precisa produzir energia. Então, quanto maior é a minha capacidade de consumir oxigênio, mais energia eu sou capaz de produzir, mais atividades intensas eu consigo fazer. Óbvio que fazer uma atividade intensa precisa de muito mais energia, então eu consigo fazer por quê? Porque eu sou capaz de consumir oxigênio naquela proporção. Mas é preciso que a pessoa entenda, ela só vai saber esse VO2 dela, o basal, que é fundamental, eu acho, é fazendo dentro de como o seu laboratório de performance humana, que lá você diz muito próximo do real, e depois pode acompanhar pelo seu relógio, que é estimado, porque ele usa um algoritmo, mas é estimado. Então eu vou saber se o meu VO2 está aumentando, significa que a minha performance está melhorando. Sim, sem sombra de dúvida, lógico, claro. Ele não é ele assim, o VO2 ele em grupo, ele marca performance. O que significa isso? Grupos de pessoas com VO2 de 30, em geral, têm melhor performance do que o grupo de pessoas com VO2 de 20, e pior performance do que o grupo de pessoas com VO2 de 40. Mas comparando João com José, existem outras coisas que vão determinar o sucesso desportivo. Claro, entendeu? Claro. Não, tem que ficar claro isso, porque porque se não fazia o teste de cardiopulmonar de todo mundo, dava medalha de ouro porque tivesse o VO2 mais alto. Claro. E não é isso. Tem várias outras coisas. O resultado desportivo,
sofre interferência de várias coisas, dentre eles a capacidade aeróbica para esportes onde ela é importante. E agora, tem um dado que você não mencionou, queria que você mencionasse, que é quando você melhora o seu VO2, ou a sua capacidade aeróbica, ou você consegue semanalmente ou mensalmente ir aumentando o seu MET, o seu equivalente metabólico, você se protege de algumas doenças comprovadamente cientificamente, não? Claro, não tenho dúvida disso. Na verdade, o ganho de capacidade aeróbica, eu dei uma aula sobre isso semana passada, ele tem evidência científica. A capacidade aeróbica, melhorar a capacidade aeróbica, reduz o risco de pelo menos 26 doenças. 26 doenças que são as mais estudadas. Câncer de mama, câncer de colo. Doença cardiovascular, câncer de colo, câncer de mama. Você tem uma ideia, diminui até, não é uma apologia a se fumar, não tem absolutamente nada que se possa fazer para reduzir mais o risco de uma doença pulmonar do que parar de fumar, mas ganhar capacidade aeróbica diminui o risco de fumantes desenvolverem efizema, só para você ter uma ideia. Então, assim, poucas coisas são tão benéficas para a saúde quanto melhorar a sua aptidão física, que não, infelizmente não vende na farmácia, a gente precisa fazer isso através de exercício. Quanto mais orientado, melhor nesse aspecto. Não tem como comprar capacidade física, né? Já estão tentando fazer aí pílula de exercício, mudar de coisa aí, mas com certeza a pílula de exercício não vai trazer a vista chinesa junto com ela e quem decidir fazer isso de outra forma vai perder outros aspectos benéficos do exercício. Não vai ter o prazer e a sensação de vitória olímpica, que é você um dia de bicicleta, ou talvez correndo ou mesmo a pé, você chegar na chamada curva do alívio e ali a 200, 500 metros está na vista chinesa. Aquela sensação é como se você fosse campeão olímpico ali naquele momento. E você pode ter essa sensação, isso aqui é bonito, diariamente. Exatamente. São 800 metros da curva do alívio até a vista chinesa, 1.900 metros até a mesa do imperador. E sem sombra de dúvida, um lugar que precisa ser visitado. E aí eu acho que é importante a gente falar, reabre amanhã para a prática de exercício. Reabre a parte de exercício físico, pedindo que as pessoas não se aglomerem, mas vai ter ciclismo, caminhada, corrida, tudo. Carro não. Quem sabe fique assim para sempre. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. É Marcelo Carlos aí. Olha o Marcelão. Esse é um exemplo de pessoa que faz atividade física. Preciso nadar. Ele de bicicleta vai muito na frente. Quero ver dentro d'água. Não, mas ele nada bem, sempre nadou bem, pelo menos eu nunca vi nadar, vi ele fazendo todas as outras coisas, mas nadando nunca vi, mas chegou aos meus ouvidos que ele foi um exímio nadador. Eu tenho certeza disso. Não tão bom quanto o filho dele, mas é um bom nadador. Olha aqui, a Sol pergunta a você, fui atleta toda a minha vida, fui diagnosticada com displasia ritmogênica no ventrículo direito. O que eu posso fazer de atividade física? Olha, é muito complicado só fazer essa recomendação desse jeito. É uma doença que ainda é o calcanhar de Aquiles da prática de exercício na cardiologia. De todas as doenças, dependendo do grau de displasia, é uma das doenças que, infelizmente, a informação que a gente tem hoje piora com o exercício. Eu sou um adepto de cardiopatas fazendo atividade física, já montei até um projeto uma vez de uma corrida só para cardiopata, como existe em outros lugares do mundo. Mas a displasia ritmogênica do VD ainda é algo complexo. Dificilmente a gente vai ter duas recomendações. Se tivesse que dar uma recomendação para todo mundo, provavelmente ela estaria errada e, infelizmente, não dá para fazer atividade física mais do que leve, digamos assim. Estou vendo aqui o nosso querido Marcelo Carlos tem esforçado, como ele diz. Então, eu já estou dizendo a ele que amanhã vamos nadar a partir das 7 horas lá no Country Club, a direção ao Arpoador, que ele está convidado. Estão descrevendo seus feitos aqui no salto ornamental. Aqui, ó. Isso foi outra história, isso é o passado. Obrigado, Denise. Olha aqui, o Estevão, que é um grande colega cirurgião vascular em São Lourenço, de Minas Gerais. Olha aí. Segundo meus pais, foi fabricado lá. É mesmo? Olha aí, tá com as águas ferrosas lá. Tem tudo isso lá. Vamos lá. Você tem saúde de ferro por causa disso, tá vendo? Olha aí.
Cãibras são mais expressivas em determinados atletas. Algo a ver com a capacidade cardiopulmonar? Acúmulo de ácido? Sim, mas não necessariamente, não é o único determinante. A cãibra, existe hoje uma sensibilidade individual, a gente sabe sobre cãibra hoje. Sensibilidade individual muito grande. O que é a cãibra? É uma tetania da placa motora, é uma hiperestimulação incessante da placa motora, e existe um limiar individual para desenvolvimento de cãibra. Tem pessoas que eu conheço pessoas que nunca não sabem o que é cãibra. E outras pessoas têm atividade física, têm cãibra com mais frequência. Então, assim, está ligado à capacidade aeróbica, mas tem outras coisas que são determinantes do desenvolvimento de cãibra. Tem pessoas que recomendam antes do exercício, digamos, vou fazer um pedal ida e volta até Guaratiba, que dá 100 quilômetros, dizem assim, toma um pouquinho de magnésio, que não vai ter cãibra, tal, ou qualquer outro suplemento. Há uma recomendação expressa de suplementos? Curiosamente, hoje tem algumas linhas de pesquisa, e o Froelich já colocou ali no livro dele de Fisiologia do Exercício, do uso da mostarda para prevenção de cãibra. Então, comer um cachorro quente? Não, porque o cachorro quente vem com a salsicha com pão, mas a mostarda propriamente dito. E, na verdade, não é uma propriedade da mostarda, é uma propriedade de qualquer especiaria. Existe uma substância nas especiarias, né? Noz moscada, mostarda, etc. A mostarda é a especiaria de mais fácil acesso, né? Então, basicamente por isso, mas nos Estados Unidos se usa picles. Hoje tem comercializado suco de picles para atletas lá, exatamente para prevenção de cãibra. Eu vou te falar, tem alguns estudos... Sair para pedalar, você bota um pouco de mostarda na banana? Porque... Não, cara. Pode fazer do jeito que quiser. Vou dar o sachêzinho de mostarda e comer também. Melhora bastante. Eu já usei. E isso não é só uma impressão pessoal, isso está respaldado em alguns estudos científicos de qualidade. No jantar, você comer mostarda? Não. É igual o gel, Marcelo. Igual o gel, na hora? Igual o gel. Tem que ser na hora. Melhora. Em geral, para prevenção. Depois que a cãibra deflagra, ela tem menos eficácia, menos eficiência. E, obviamente, tem limitação, né? Se não vai vou comer mostarda e vou fazer exercício até subir o Everest, não vai dar, lógico. Olha aqui, nosso amigo ciclista, meu professor aqui, meu inspirador, o Fabrício Braga, que trabalha com o pessoal do Rio Cycling, ele acabou de falar que a mostarda já salvou. Meu xará. Eu, em geral, colho os frutos deles. Tem um bocado de gente que, mas você foi bem pra caramba no Gran Foda. Eu falei, tô treinando. Que bom, hein? Pego o carona, fala, xará, no seu desempenho esportivo. Tá vendo? Olha aí. Eu vim primeiro, eu tenho prioridade. Ô, Fabrício, me diz uma coisa. E às vezes eu saio para subir o Cristo Redentor e não levo gel. Tomo água só, não sinto falta, não sinto câmbio, não sinto nada. Mas levo 2 horas de volta, dá 60 quilômetros da minha casa. Quer dizer, é aconselhado ou isso está desaconselhado? Estou fazendo errado ou certo? Marcelo, o corpo vai arrumar energia para se produzir, vai ter que buscar substrato em algum lugar para produzir energia. Se ele não achar carboidrato, se você tiver um bom mecanismo lipídico, ele vai, óbvio, utilizar lipídio. Existem treinos específicos justamente para estimular a beta-oxidação, que é um mecanismo de produção de energia através de lipídio, maravilha. A gente tem gordura infinita no corpo para ir até o Japão, e passo que o carboidrato dura 40 minutos de atividade física. Então, assim, a questão é se quem não tem essa via bem desenvolvida vai sofrer sem carboidrato e, eventualmente, pode até correr o risco de perder massa muscular. Eu não gosto muito disso. Mas existe uma possibilidade de você usar proteína, que é algo muito caro para um ser vivo, para a produção de energia. Mas, assim, existe treinar em jejum, óbvio que não é para todo mundo, que tem que ter orientação, coisas desse tipo, é uma das maneiras. Tem que começar devagar e controlado, como já disse. Treinar em jejum é uma das maneiras de estimular a beta-oxidação, que é algo muito, muito, muito importante para quem quer fazer endurance. Entendi. Não, eu tenho um exemplo para mim muito claro. Uma vez eu fiz um pedal até a prainha, voltei subindo a estrada de Canoas, aí fui até a Vista. Quando cheguei na Vista,
eu senti um certo apagamento. E um ciclista que eu não conhecia, e aí eu voto aqui pelo carinho e irmandade dos ciclistas, ele olhou para mim e falou: você não está bem? Eu falei: estou meio tonto. Ele me deu um gel e eu comi o gel, melhorei na hora, instantaneamente. Acabou a tonteira. Então, eu acho que eu estava fazendo era hipoglicemia, talvez. É raro, viu, Marcelo? Assim, é um diagnóstico que a gente turma gosta muito de fazer, mas é muito raro a hipoglicemia induzida pelo exercício. Só para você ter uma ideia, o ano passado foi revista a definição e para você documentar, isto foi uma hipoglicemia associada ao exercício, a glicemia tem que ser menor do que 40. É difícil, né? Mais uma vez, pego carona aí no conhecimento dos outros, Beto Zaguri, nosso endocrinologista aqui no Laboratório de Performance Humana. Agora, quando você faz um exercício diferente, por exemplo, vou dar um exemplo também, claro. Eu ontem nadei 3 horas. Eu fui do Country até Copacabana e voltei, deu 7,5 km. Eu devo levar um gel na sunga e comer um gel? Ou você acha que... Porque o exercício é diferente, é outro pace, né? Peraí, você fez o quê? 7,5 km? Eu nadei do Country Club até Copacabana e voltei. Ah, eu vi isso. Não, porque 7,5 km na natação, no mar não é um lugar onde você deve correr risco de se sentir mal. Então, assim, eu não recomendo que um exercício prolongado desse jeito seja feito sem reposição energética. Entendi. Né? Então, eu acho que não vale a pena correr o risco. Entendi. Bom, quer dizer que então eu posso... E o frequencímetro nisso tudo? Quem não tem muito conhecimento só tem um frequencímetro. O que a pessoa pode se basear ali na sua frequência cardíaca para saber se estou exagerando ou não? A frequência cardíaca, o ideal é que você conheça os valores de frequência cardíaca que marcam as suas zonas de treinamento. Isso aí é um dado interessante. Então, assim, para exercícios mais prolongados, eu gosto muito, muito mais de controlar carga externa do que carga interna. O que é carga externa? Velocidade, potência. Carga interna é como meu corpo está se comportando. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito mais de controlar o exercício, de sugerir o exercício controlado por carga externa. Vamos supor que as pessoas não tenham, quero controlar com frequência cardíaca. Então, o ideal, eu vou fazer atividade física moderada. Onde é que termina o moderado? Começa o moderado. E onde é que termina o moderado? Então, eu vou ficar dentro daquela zona de frequência cardíaca. É assim que se trabalha. Quero fazer exercício em alta intensidade. Então, eu quero chegar no domínio da alta intensidade. Então, eu tenho que saber que eu tenho que fazer exercício onde a minha frequência cardíaca no final do treino, no final do tiro, no caso, né, alta intensidade, esteja acima de um certo valor. Mas volto a dizer, a percepção de esforço, como já o Gabriel falou aí, é muito melhor para múltiplos esportes. Ou seja, se eu quero pegar um parâmetro para fazer para tudo, ciclismo, corrida, natação, etc., a percepção de esforço ainda é muito melhor do que qualquer outro parâmetro fisiológico de carga interna. É isso? PSE? Gabriel é o nosso fisiologista aqui no LPH. E qual é a sigla PSE que ele falou? Percepção subjetiva de esforço. Bom, isso é muito subjetivo, hein? Não tenha dúvida, mas ajuda muito. Inclusive, se você consegue conhecer isso ao longo do tempo, né? E o talk test também ajuda para quem está conversando, né? Começando. Né? Então, talk test é aquele assim. Estou falando, do jeito que eu estou falando aqui agora, o exercício é leve. Né? Então, é mais parecido com terapia do que atividade física. É melhor do que ficar no sofá. Comecei a ter que parar a cada 30 palavras para dar uma respirada, entrei na zona moderada. Estou balbuciando algumas palavras, estou na zona de alta intensidade. Então, eu gosto muito disso para orientar pessoas iniciantes na atividade física. À medida que você ganha proficiência, a percepção subjetiva é algo muito importante. Como é que foi esse teste aí? Como é que foi esse treino? Foi quanto? 7, 8, 5, 6? Se foi um treino 8. Bom, provavelmente foi um treino de alta intensidade. Não, isso é um treino 5. Isso foi um treino moderado. A Tatiana Sá... Falei bobagem, Gabriel? Ela pergunta como saber a intensidade ideal para começar uma atividade física. Eu acho que o ideal, quer dizer... Começar leve. Começar a fazer exercício leve. As coisas que eu acho que tem que ser uma mensagem importante, eu acho. Por segurança. Uma é orientada. Tem um orientador físico para dizer como começar. 2, é que tenha uma avaliação médica antes. Principalmente, digamos, nos adultos não tão jovens, nos adultos maduros. Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. E acho
que quem quer mesmo fazer uma boa atividade física de ciclismo, natação, corrida, deve fazer um teste de capacidade aeróbica, deve ir para um laboratório de performance humana, como você tem, ir lá e saber como é que a sua pressão arterial, como é que o seu coração e o seu VO2 se comportam no pico máximo de exercício. Você ali está não só estabelecendo uma base de início, como uma segurança para o seu começo. Ele não é, sem sombra de dúvida, uma condição sine qua non. Em muitos lugares do Brasil, infelizmente, ainda não dispõe disso, e lá as pessoas precisam também fazer esporte, mas ajuda muito no que diz, tanto na segurança clínica da prática do exercício em qualquer intensidade, quanto na orientação no exercício mais eficaz, mais eficiente no ganho de performance. O Fabrício, o Instagram vai derrubar a gente já. 3 minutos. Em 3 minutos. Então eu queria aproveitar. Eu queria fazer uma chamada. A gente tem daqui a 19 minutos no LPH, no Instagram do LPH. Assim, pessoas com muito mais competência do que eu para falar sobre treinamento, tanto de aeróbico quanto de força, no que diz respeito ao ganho de performance e ganho de saúde. Então, na verdade, é uma dupla aí que a gente está tentando juntar já há algum tempo, e hoje a gente vai realizar isso. Professor Gabriel Espinosa, fisiologista do LPH, 19 e 19, no LPH, e professor André Leta, uma figura icônica da fisiologia do exercício e treinamento na cidade do Rio de Janeiro. Um indivíduo assim, a ser copiado, e a gente tenta copiar ele aí em muitas coisas. Estaremos todos lá, falta 1 minuto. Eu lembro que essa live fica gravada no Instagram da Itamucino e que daqui a 2 dias vai para o canal do YouTube da Itamucino. Obrigado mais uma vez. Espero você agora no meu novo desafio, que é completar o meio triatlon. Não tenha dúvida disso. Não, você vai completar, Gabriel, esse foi o meu compromisso com o Marcelo Ferreira. Ele não só vai completar, como vai classificar para o Mundial. Pode acreditar. Tô junto. Beto vai, meu querido, que saudade de você. Então, Fabrício, obrigado. Eu espero que a gente possa retornar nesse assunto daqui a um tempinho, porque é um assunto muito interessante. Eu sei que apaixonou muita gente. E nós vamos, então, daqui a 20 minutos acompanhar vocês no LPH. E obrigado. Obrigado. Nada, um prazer. Quantas vezes me chamar, quantas vezes eu venho. Tantas vezes eu venho. Então, beijo. Amanhã no LPH todos lá. Um abraço. Beijo, tchau. Tchau.